A verdade de cada um. Olha, logo no comecinho da minha carta eu quero fazer uma afirmação. Eu sei que talvez tem muita gente que possa até discordar de mim, assim como tantas outras irão me dar razão. A minha afirmação é a seguinte: não planejamos amar ninguém. Às vezes nós amamos quem menos esperamos amar. Basta que a vida, nos seus incontáveis mistérios, nos dê a chance de uma aproximação. E é incrível quando tem que ser, ainda que não desejemos, nem queiramos essa aproximação, a vida por si dá um jeitinho. Encurta caminho, corta caminho, mas ela faz dar certo. Ou pelo menos ela faz que a gente tenha esse encontro por ela, a vida. Vou provar por que neste caso específico de amor, nessa história de amor, a vida deu o seu jeitinho. Se você se identifica comigo, se você também viveu uma história de amor assim, em que você não queria, mas a vida deu um jeitinho de encurtar caminhos, de cortar caminhos, e fez com que você cruzasse a vida, o caminho de alguém, ou fez com que a outra pessoa cruzasse o teu caminho, e ficaram juntos. Foi assim com você? Se não foi, ouça minha história. Se foi, ouça minha história para ver se é exatamente igual. Mas é preciso compreender que os caminhos dessa vida são cheios de curvas, bifurcações, esquinas. Tem avenida, aqueles avenidões imensos, aquelas retas imensas. Mas ao escolher cada caminho, existirá sempre uma consequência. Por isso eu vou fazer uma frase que não é minha não, mas é tão verdadeira. A vida é feita de escolhas. Repito, a vida é feita de escolhas. E cada escolha que fazemos, elas trazem em si infinitas renúncias. Cada escolha que fazemos, inumeráveis consequências. Acho que foi esse o erro que eu cometi. Eu demorei a aprender. E o erro que muitos cometem é justamente esse. Mas essas pessoas nunca são capazes de ensinar o certo aos outros, porque nunca se acham responsáveis pelos fracassos que as suas vidas podem se tornar. Eu e a Flávia nos conhecemos na faculdade de administração. Essa é a história. Eu e a Flávia nos cruzamos lá, faculdade de administração. Ela, seu jeito tímido, ela toda envergonhada, sempre corada quando alguém diferente se aproximava para conversar. Se algum professor dissesse o nome dela: Flávia, por favor, o que você entendeu dessa matéria? Nossa, ela ficava toda vermelha, toda corada. Esse era o jeitão dela, né? E ela concedeu a mim o prazer de sua companhia, se é que poderíamos chamar que o que aconteceu de concessão. Observa, veja se foi concessão na verdade. Na verdade, a Flávia, ela foi coagida. Eu vou explicar melhor. Havia a professora de Mercado e Marketing. É uma matéria muito importante da administração. Mercado e Marketing. E ela, a professora, determinou um projeto de pesquisa. Disse que deveria ser realizado por duplas. E deixou o melhor para depois. Ela determinaria nossos parceiros como forma de incentivar o entrosamento entre os colegas de sala de aula. Uma vez que nós estávamos, na verdade, no comecinho do curso de administração. Sinceramente, eu não gostei nada da ideia. Eu achei que seria trabalhoso firmar uma parceria com aquela moça que eu nem conhecia, que, como eu já falei, extremamente tímida, cuja voz dela, da moça, era baixinha, extremamente delicada, sabe aquela pessoa assim, que falava baixinho, de maneira delicada, tímida. Será que o trabalho iria render com aquela moça tão tímida? Porque eu não acreditava muito não, para ser sincero, mas eu estava redondamente enganado. Meu Deus do céu, como eu estava enganado, como eu fui tolo. Eu não sabia que naquela oportunidade
aquilo, na verdade, seria o início da minha história de amor. O início da minha história de amor. De que o aprofundamento daquele conhecimento seria um divisor de águas na minha vida. Eu nunca imaginei que aquele encontro pudesse ser tão importante assim na minha vida. Para começo de assunto, a nossa pesquisa, Projeto de Mercado e Marketing, acabou recebendo a nota máxima de toda a sala. Foi o único trabalho a atingir o ponto máximo. E olha que a professora era bastante criteriosa. Isso apenas provava a inteligência da Flávia, uma vez que eu sempre fui um aluno mediano. Eu sempre fui ali, do 6,5. Sabe aquele aluno que tira 6, 5,5, 6,5? Quando eu explodia, quando eu estourava a boca do balão, eu tirava 7. Então eu era um aluno mediano. Ela não. Ela se revela no conhecimento agora mais próximo. A Flávia se revela muito inteligente. Mas o principal não foi isso. É que depois do projeto que realizamos juntos, fomos nos aproximando mais e mais e a passos bem largos. Aquela mulher tímida, calada, que ficava vermelha ao responder uma pergunta, ela foi dando lugar a uma pessoa talentosíssima, de talentos incríveis, de papo agradabilíssimo e uma risada pra lá de gostosa. Ela tinha uma gargalhada muito gostosa. Sabe o que eu descobri? Que ela também, além de tudo, a Flávia tocava violão e como tocava e cantava. É mole! É mole! Quantos talentos! Ela tocava violão e cantava. Certa vez, ela cantou para mim. Só estávamos nós dois na sala da sua casa. Os pais dela tinham ido já dormir. E ela cantou um trechinho daquela música, né? E foi de uma maneira assim, tão linda que ela cantou. A voz dela foi fundo no meu coração, tocou fundo no meu coração. Nesse dia foi que eu me dei conta que eu havia perdido o controle. Gente, eu estava apaixonado por aquela mulher, aquela que eu menos considerei, aquela de quem eu duvidei até da capacidade de fazer um trabalho comigo. Gente, ela tinha tantas qualidades, eu estava boquiaberto. Eu estava apaixonado por ela. Olha o que a vida apronta com a gente. De repente, eu me vi rendido aos seus feitiços, aos seus delicados gestos, à sua existência mais do que perfeita. E ainda tocava violão e cantava. Foi numa noite em especial que eu resolvi me declarar. Eu já não aguentava mais. Eu tinha que abrir o meu coração com ela. Convidei a Flávia para jantar. Na verdade, eu aproveitei a ocasião de ter sido convidado por outros amigos para um encontro especial. Então, a convidei também. Quase a perdi. Ela, e com toda a razão, se sentiu deslocada. Ela não queria aceitar. Ela falou, mas eu não conheço as outras pessoas. Que tolo, né? Que burro que eu fui, né? Num encontro tão importante, você tem que convidar só aquela pessoa. E eu tava careca de saber disso. Mas fiz essa besteira. E quase que eu a perdi, porque ela ficou totalmente deslocada, não queria aceitar. Não conheço as outras pessoas. Quando eu vi que eu corria o risco de perdê-la, eu insisti que eu ficaria ao seu lado o tempo todo. Que não ia ter essa dela não ter clima. E não a deixaria sozinha nem por um minuto. E depois a acompanharia até a sua casa, assim que ela quisesse ir embora. Se ela por qualquer motivo, se sentisse mal no meio da turma, ela me dá um toque, que eu iria acompanhá-la até a sua casa. E para minha felicidade, puxa, ela aceitou. Mas olha, foi por pouco. Quando chegamos juntos, eu reconheci os olhares debochados e irônicos dos meus amigos. Afinal, eles nunca tinham me visto com alguém antes. Eu não era assim do tipo que me fixava com alguém. Eu estava naquela fase, sabe, de me divertir, aproveitar a vida, ganhar experiência.
e beija fulano, e sai com a ciclana. Eu estava vivendo aquele momento. Por um tempo, esse meu jeito assim de encarar a vida fez muito sentido para mim e para os demais. Mas depois que conheci a Flávia, nossa, aí tudo mudou. Tudo mudou. A verdade é que sempre tem aquela pessoa que muda o nosso jeito de pensar, de olhar para o mundo, de imaginar o futuro. Então, a Flávia chegou para transformar tudo na minha vida. Sempre tem aquela pessoa. E a minha pessoa era exatamente ela. Eu ignorei os olhares dos meus amigos e me desdobrei, como eu havia pensado e prometido, me desdobrei em atenção a Flávia. Ignorei os demais. Pelo menos até aquele momento, entre mim e Flávia, não havia nenhum tipo de compromisso. Nenhum. Vocês se lembram disso, né? Mas eu me desdobrei em atenção para ela. O jantar foi muito do agradável. As conversas fluíram. E ela, Flávia, foi se soltando, se simpatizando com os demais, se envolvendo nos diálogos que se formavam. Olha, não podia ser diferente. Meus amigos adoraram a Flávia. Nossa, que simpatia! Gostaram dela demais. Chegaram a dizer na sua frente que tinha uma imagem errada de quem ela era. Uma imagem que há semanas eu havia desconstruído. Outra coisa que eu pude aprender nessa vida é que nós não podemos ser tão rígidos em nossas primeiras impressões. Às vezes, as pessoas estão escondidas debaixo de camadas para evitar sofrimento. Sabia disso? Às vezes a pessoa ela parece uma cebola. O ser humano, eu gosto dessa comparação, se parece às vezes com uma cebola. Ela vai colocando capa, né? A cebola não é cheia de casca sobre casca, são capas. O ser humano é igual. Às vezes ele vai colocando camadas, capas. Ele que vai colocando cascas e ele vai se escondendo lá no meio daquelas capas todas. Mas basta que essa pessoa se sinta segura para que possa se revelar e se abrir para as demais. A Flávia, estava acontecendo com ela exatamente isso. No caminho, quando eu trazia de volta a Flávia para a casa dela, ela me agradeceu pela oportunidade, pela noite, que segundo ela jamais tivera, pelo papo, e ela agradou demais. Até piada ela contou, para vocês terem uma ideia da transformação dela, até piada aquela moça tímida contou, e eu agradeci pela honra de ter tido a sua companhia e de ter tido aquele encanto de pessoa ao meu lado. Aí eu parei na frente da casa dela e antes que ela descesse do carro, eu peguei a sua mão e foi a primeira vez que eu senti o seu suave toque, o sutil calor que dela emanava, a textura agradável da sua pele. Senti uma energia descomunal percorrer o meu corpo. Não tinha a ver com atrações físicas, não era só o desejo carnal. Era muito mais do que isso. Eu não sei explicar, mas eu acredito que naquele momento nossas almas, até então adormecidas, despertaram, reencontraram-se. Puxa vida, isso é profundo, mas é profundo mesmo. É profundo mesmo. Porque tem a coisa do desejo carnal, isso gera uma energia, óbvio que gera desejo carnal. Mas tem algo mais profundo. O despertar de almas. Foi o que eu senti naquele momento que eu parei o carro na frente da casa da Flávia. Sei lá o que eu senti. Uma energia diferente. Algo que vinha do profundo. Então parecia que nossas almas adormecidas despertaram, reencontraram-se. Reencontro de vidas passadas. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Uma pergunta para você. Você acredita que almas podem se reencontrar nessa vida quando já se apaixonaram noutra vida? É uma pergunta só.
Mas essa pergunta vai ter uma resposta na minha história. Mas eu estou perguntando agora para você. Você acredita nisso? Ouça, quero falar uma coisa. E o que seria? Ela com o jeito antecioso dela. E o que seria? Eu não quero te assustar, Flávia. Não quero mesmo te assustar. Por isso, eu não falei antes. E nem quero que acabemos nos afastando. Porque a sua amizade hoje é a coisa mais importante que eu tenho. E não haverá nenhum problema se você precisar ser sincera, diminuir as minhas expectativas, me fazer entender que tenho compreendido as coisas de um jeito errado. Sei lá, de repente eu estou confundindo tudo, mas eu não estou podendo mais me segurar. Flávia, ela me olhou, ela não disse nada. Quando eu falei Flávia, ela me olhou. Aí eu respirei fundo. Enchi os pulmões de ar. Fui buscar uma coragem que parecia querer me escapar. Eu nunca tinha precisado daquilo antes. Quando eu queria conversar com alguém, falar com alguém, eu simplesmente falava, abria o jogo. Às vezes até na maior cara de pau. Mas daquela vez, eu precisava ser diferente. Teve que ser diferente. Foi diferente. E eu falei, Flávia, eu estou apaixonado por você. É isso. Não me olha assim. Mas eu estou apaixonado por você. Ela ficou me olhando, como se esperasse por mais alguma coisa, que eu dissesse mais alguma coisa, porque eu fiquei na frase. Eu estou apaixonado por você. Eu fiquei na frase, eu não tinha mais nada a dizer. Embora eu tivesse ensaiado aquilo mentalmente, montado um discurso, diálogos, eu imaginei diálogos, as palavras que eu usaria, imaginei que ela pudesse responder, meus pensamentos todos ali se silenciaram. Foram embora, fugiram, desesperados, fugiram. E ela percebeu, a Flávia percebeu, lógico. E eu querendo pedir socorro, falei, você não vai falar nada? Tipo assim, né? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Você não vai falar nada. Falei nervoso, lembro que sorri, mas foi um sorriso duro, até forçado. A minha vontade era sair correndo com as mãos sobre o rosto para que ninguém notasse o meu desapontamento, mas ela não disse nada. Abriu a porta do carro, colocou as pernas para fora do carro, ficou parada por alguns segundos. De repente, ela que estava com as duas pernas já para fora do carro, ela voltou as pernas para dentro do carro de novo, colocou a mão na minha nuca e puxou assim a minha cabeça, me atraiu para os seus lábios. Foi o beijo mais gostoso da minha vida. Foi o beijo mais apaixonado, mais cheio de sentido, de sabor. Um beijo inesquecível. Um beijo marcante. Um beijo que dava o início da mais linda história de amor. Foi naquela noite, propriamente naquela noite, e a partir daquele beijo, que vivemos a nossa história de amor. No encontro posterior, eu coloquei as alianças no dedo de Flávia e no meu. Eu no dela, ela no meu, ao mesmo tempo. Eu que falei, nem para eu colocar primeiro e nem para você colocar primeiro. Vamos colocar as alianças, respectivamente, em cada dedo, ao mesmo tempo. Ela riu, eu também. Fizemos uma festinha de noivado para os amigos mais chegados, para os parentes, os amigos. O pai dela, o seu Arthur, gastou as suas últimas economias na nossa festa de casamento. Sim! Chegamos ao casamento.
Foi tudo tão lindo. Simples, mas tão lindo. Não teve assim sofisticação, porque ela era naturalmente simples. Foi lindo, simples e lindo ao mesmo tempo. Mas eu criei uma dependência tão grande da Flávia. Meu Deus do céu. Olha, uma dependência tão grande. Eu nunca admiti um dia sequer longe dela. Eu não admitia isso. Dependente de tudo. Eu era dependente de tudo. Eu não suportava qualquer distanciamento. Sabe aquela dependência gostosa? Não aquela que a outra pessoa impõe. Ela não impunha nada, mas naturalmente ele exercia aquele fascínio sobre mim. Então, de manhã, quando eu ia escolher a cueca, pra você ter uma ideia, porque cueca você tem algumas, né? Uma é branca, uma é outra amarela, a outra é vermelha, você tem a outra preta, sei lá, algumas cuecas. Eu falava assim: Flávia, escolhe minha cueca. Gente, eu não estou brincando. E isso é para que vocês entendam o que é você depender da outra pessoa. Mas não que a outra se impõe. Não é que a outra sai escolhendo a tua cueca. É você que quer que ela escolha. É você que pede. Flávia, que perfume você acha que eu devo usar? Eu vou hoje ter uma reunião. Que camisa que você acha que eu devo usar? Ah, você tem razão, isso aqui dá sorte. Sabe, quando você depende... Eu não fazia nada. Eu não fazia nada sem a presença dela, sem que ela participasse. Era assim, sabe? Eu gostava da presença dela na minha vida. Eu não admitia distanciamento. Eu não vou exagerar, mas ela se tornou o ar que eu respirava. Você já sentiu isso por alguém? Porque às vezes parece lugar comum. Ah, você é o ar que eu respiro. Não. Isso não pode ser uma frase boba, jogada, apenas para enfeitar a letra de uma música. Porque não é. Você é o ar que eu respiro de verdade. Ela era. Dá para você ter a dimensão desse sentimento? Você consegue agora dimensionar o que eu sentia pela Flávia? Você já sentiu isso por alguém? Quando a pessoa se torna de verdade o ar que você respira, você gosta da presença da pessoa, você quer depender da pessoa, você quer que a outra pessoa escolha as coisas que você deve fazer no dia, porque só assim as coisas vão dar certo. E de fato era assim mesmo que acontecia. Você já passou por isso? Você já amou com essa grandeza? Era assim. A Flávia se tornou o ar que eu respirava. E ela, como era cantora para mim, e ela era, e como ela tocava violão divinamente para mim, e ela cantava, tem uma música, na verdade, chamada Dia de Domingo, que ela cantava, e eu achava que tinha tudo a ver entre mim e a Flávia, porque de certa forma a música contava um pouquinho da nossa história. Dizia assim a letra: eu preciso respirar o mesmo ar que te rodei, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te encontrar e depois dizer sorrindo, te abraçar num dia lindo. Já não dá mais pra viver o sentimento sem sentido. Essa música, quando ela cantava pra mim, nossa, era tudo que eu sentia por ela. Você já sentiu um amor assim? Já? Ah, meu Deus do céu. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Ah, faz de conta que ainda é cedo. Os anos se passaram. Passaram os anos.
Passamos por tantas experiências, algumas boas, outras nem tanto, amigáveis, outras nem tanto. Mas passamos por muitas experiências, vivemos diversas emoções. Eu e Flávia experimentamos a emoção de sermos pais. Primeiro, a Mônica. O nome já era escolhido por ela. Ela queria, falou: quero ter uma filha, Mônica. E Deus nos ouviu, tivemos uma menina e ela batizou com esse nome. Eu fui registrar com o maior orgulho: Mônica, o nome da menina é Mônica. Alexandre, fui eu que escolhi o nome do meu filho, porque ela fez questão. Tudo com ela era assim, dividido. Não, agora é você, vai. Alexandre, tá. Criamos Mônica, Alexandre e educamos, os vimos crescer. Faz de conta que ainda é cedo, sempre cedo. Parecia que o tempo não passava, mas o tempo voava numa velocidade incrível. Os filhos cresceram, e cresceram tanto, que os vimos se casarem. E vivemos a alegria, eu e ela, de assistirmos a chegada de 3 netinhos. 2 filhas da Mônica. E o Alexandre nos deu mais um menino. Tudo isso é muito forte para se viver. E nós vivemos. Eu preciso descobrir. E a gente foi descobrindo juntos tudo que essa vida podia nos oferecer. E compartilhávamos tudo. Os mais lindos e verdadeiros e sinceros sentimentos. Mas fosse o sentimento qual fosse, no final, o amor. O grande amor sempre superava tudo. E foi assim que eu aprendi que o amor tudo supera. Mas peraí, vocês viviam num paraíso? Não tinha briga, não? Sim, como todo casal, tínhamos uma briguinha ou outra, mas a voz do amor é que se fazia ouvir mais alta do que tudo. A voz do amor sempre imperava. Então era lindo, sabe? Porque cada vez que ela pegava o violão e ela cantava um trecho daquela música que contava a nossa história, era o resumo de tudo. Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo, e voltar num sonho lindo. Já não dá mais para viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Para nós, apesar de enfrentarmos uma segunda-feira, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, para nós parecia que os dias, a maioria deles era domingo para o nosso amor. Mas tudo passa. Passou. Até que chegamos àquele dia muito triste. Foi assim. Olha só quem se lembrou que tem uma casa, hein? Falei com raiva já, sabe? Quer dizer que lembrou que tem uma casa. Eu nem respondi ao seu cumprimento e nem aceitei a sua tentativa de beijar minha face. Descobri que eu, mesmo tendo 67 anos, eu não era mais menino, não. Eu estava longe de ser menino. Eu descobri que, tendo 67 anos, de vez em quando agimos assim, como criança. Sabe o que é? O ser humano não cresce.
não cresce. Se você parar para prestar atenção, você é uma eterna criança. Eu sou, você é. Eu com 67 anos agi dessa forma. Fui um menino. Pior que isso, eu fui um ignorante. Naquele dia eu fiz uma tempestade num copo d'água, como fazem por aí, como constantemente repetem ao redor do mundo inteiro. Assim como eu tenho certeza que você que escuta agora a minha carta, a minha história, já fez tempestade em copo d'água. Você já fez, eu não sou o único. Apenas o que eu duvido é que você se arrependa de tê-lo feito mais do que eu. Você não se arrepende de ter feito tempestade num copo d'água. Você não tem o tamanho do arrependimento que eu tenho. A Flávia respondeu: amor, por favor, seja compreensivo. Ela falou com aquele jeito dela, calmo de ser, que ela sempre foi assim. Amor, por favor, seja compreensivo. Ela falou com serenidade, a de sempre, o frescor que nunca se acabava nela. A nossa filha precisou de meus cuidados. E como você consegue ficar irritado com isso? A Mônica precisou de mim. A nossa filha é uma mulher casada. Onde é que estava o marido dela que não pôde atendê-la? Você sabe como é que é o trabalho dele. Quando ele é enviado para as viagens, ele não pode simplesmente se negar. E ele não pôde se dar o luxo de recusar o pedido do chefe. Pense você nos nossos netos. O que seria deles se o pai perdesse o emprego? E quanto a mim? Eu posso então, Flávia, passar dias e dias sem a companhia da minha mulher? Você parou para pensar no que eu passei aqui nessa casa sozinho? Olha, Flávia, até fome eu passei, tá? Até fome. Eu não tomei meus remédios, eu não acho nada sem você nessa casa. Você sabe o quanto eu dependo da sua presença, eu não achei nada. Eu sei lá quanto está a minha pressão. Eu não tomei remédio de pressão, eu não tomei remédio de diabetes, eu não tomei remédio nenhum sem você. Meus sentimentos e as minhas necessidades, então, para você não vale absolutamente nada, Flávia. Você poderia, escuta aqui, você poderia ter me acompanhado. Os meninos perguntaram do avô e eu tive que mentir, dizer que você estava ocupado com um projeto novo. Eu não pude dizer que você estava agindo como uma criança pirracenta, que simplesmente você não quis ir comigo. Ah, peraí, dona Flávia. Então agora eu sou o imaturo. 67 anos nas costas e eu sou o imaturo? Aí eu fui lá e com raiva eu desliguei a TV. E pela primeira vez desde que ela atravessara as portas, eu olhei nos olhos da Flávia. Eu sinto falta da minha esposa e sou chamado por ela de imaturo, com 67 anos nas costas. Sentiu falta da sua esposa ou você sentiu-se contrariado porque ela não atendeu suas exigências, ficando aqui, deixando a sua filha à própria sorte? Você parou para pensar que a Mônica se recupera de uma cirurgia? Será que você consegue ter no seu coraçãozinho um pouco de sensibilidade? Você já parou para pensar que a Mônica se recupera de uma cirurgia? 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 Você chama plástica? Besteira estética? Isso que você chama de cirurgia? Ah, isso sim. Quer dizer que não é cirurgia? Não é? Olha, você não está passando de um insensível, até ignorante você está sendo. Ah, então agora eu sou um monstro. Entendi, eu sou o monstro dessa história. Não, você não é monstro, mas está agindo como um. Ela, irritada nessa hora, porque mesmo a pessoa mais calma também se irrita, levantou-se do sofá. Eu vou me deitar porque eu estou exausta. Eu espero que você esteja mais calmo se depois você quiser a minha companhia, quiser falar comigo, mas como homem, como gente. Eu percebi que ela, a Flávia, não estava disposta a discutir, mas eu não me importei com isso. Eu permaneci dentro da minha razão. Eu tinha
um monte de razão, 1 milhão de razões para me sentir do jeito que eu me sentia. Então, eu decidi, eu vou ficar aqui, na sala, no sofá. Não vou pro quarto. Eu estava irritado demais. Na verdade, eu estava cego demais pela minha ignorância para reconhecer o espírito solidário que habitava na minha esposa, que fez com que ela, minha mulher, renunciasse o próprio conforto da sua casa para estender a mão a uma filha que da mãe precisava. Eu não quis entender que a Flávia era minha mulher, mas além de ser minha mulher, ela também uma mãe zelosa, ela também era uma mãe zelosa. Eu não quis entender isso. Ela foi em socorro da Mônica, nossa filha. A Mônica, de fato, havia feito plástica, coisa de mulher. Tinha feito umas correçõezinhas, tirou aquela pálpebra que estava caída, tirou uns pezinhos de galinha, parece que fez a tal da lipo, coisa de mulher. O homem também faz, mas eu digo, a maioria das mulheres é que faz. E a Mônica tinha feito, e ela foi em socorro da filha que estava passando mal por algum motivo ou outro. Você sabe que cirurgia é sempre uma cirurgia, mas eu não compreendi. Eu tinha ficado ofendido porque ela me deixou sozinho. Eu, de raiva, não tomei meus remédios. Eu não tomei remédio para pressão. Eu não tomei meu remédio que controlava o diabetes. Eu não tomei. Era ruim para mim. Mas eu estava querendo me vingar dela, não tomando a medicação. Criança ou não? Criança. Pura. Eu estava sendo uma pura criança. Então eu, com raiva, resolvi ficar na sala. Dormir no sofá. Gente, para pensar. Meu casamento tinha 39 anos. Não, você ouviu direito. Meu casamento não tinha 39 dias nem 39 meses. Meu casamento tinha 39 anos. Foi a primeira vez. Eu nunca antes na minha vida tinha feito aquilo. Foi a primeira vez que eu decidi dormir fora do meu quarto, na sala, em cima do sofá, que por mais confortável que ele fosse, o sofá era confortabilíssimo, escolhido por ela, pela Flávia, minha esposa. Tudo naquela casa tinha o toque mágico dela. O sofá era confortabilíssimo, escolhido por ela, mas aquele sofá nunca poderia se comparar à minha cama, porque a minha cama era o único lugar do mundo. Quando eu lembro disso, me dá uma vontade tão grande de chorar. Me dá uma vontade tão grande de chorar, porque a minha cama era o único lugar do mundo onde havia a Flávia. E como eu amava dormir com ela de conchinha, mesmo aos 67 anos, quando o diabetes, eu confesso, que havia feito estragos com o meu sexo, não o dela, mas o meu. Eu já não era mais o mesmo homem. Eu estou fazendo confissões nessa história, eu estou fazendo confissões nessa carta, confissões que eu jamais fiz na minha vida. Eu estou me abrindo com você para que você possa entender a dimensão desse sentimento, de tudo o que eu vivi, de tudo que eu passei. Aos 67 anos, naquela noite eu escolhi ficar no sofá, quando o melhor lugar do mundo era na minha cama, apesar de que eu já não era mais o mesmo homem, o diabetes havia acabado comigo. Então, eu confesso, e é terrível confessar, é terrível confessar, é tão difícil para um homem confessar, e eu vou confessar. Eu era um homem impotente. Eu havia me tornado um homem impotente.
sexualmente falando. O diabetes acabou comigo nesse sentido. Eu nunca imaginei que a doença fosse tão terrível assim. Eu já não oferecia mais para a mulher da minha vida aqueles momentos de prazer, aquelas intimidades maravilhosas que fizemos ao longo desses 39 anos de casamento. Ainda assim, ela amava se deitar comigo. Ainda assim, eu amava dormir com ela. Então, eu dormia de conchinha com ela. Naquela noite, eu abri mão disso. Eu acho que em nome de todas essas frustrações, você que é homem, você vai me entender. A mulher que está me ouvindo também entenderá. Mas você que é homem vai me entender. Em nome de todas essas frustrações, eu abri mão de estar na cama com a minha mulher naquela noite. Eu quis provar o quê? Eu quis provar a falta que eu fazia na vida dela, embora eu reconheça que eu fizesse. Mas eu queria provar alguma coisa. Eu só sei que eu escolhi ficar no sofá pela primeira vez na minha vida. Isso não ia alterar o preço do dólar? A vida iria continuar como sempre continuou. A programação da TV nem mudou. Quando eu olhei na TV, eu vi lá anunciando o Corujão, como sempre, em todas as madrugas. Corujão que eu nunca assistia. Mas eu vi o anúncio, Corujão. Nem isso mudou. Nem isso. Tava lá o Corujão para quem quisesse assistir e eu ia dormir no sofá. Porque eu acreditava que com essa atitude, com esse gesto, o mundo estava parando para ver meu sofrimento. Que sofrimento? Qual? Adormeci na sala. 39 anos de casamento. Impotente. Foi a primeira vez. Deixei o meu quarto. Dormi na sala. A TV não parou a programação dela, nem isso. Corujão. Não vou assistir. Eu estava com raiva de mim. Eu estava com raiva do mundo. Dormi. Eu não devia ter dormido. Mas eu não sei o que me deu. Se a frustração descarregou algum tipo de substância em mim que me deu sono, eu dormi. Quando eu acordei, o sol iluminando todo o ambiente da sala. Eu não fechei a cortina. Então o ambiente da sala, o sol invadiu a sala. Geralmente, era eu quem levantava primeiro. Não era nem eu quem acordava primeiro, mas eu levantava primeiro em casa. Arrumava o café. E em poucos minutos, eu recebia aquela que era o amor da minha vida. E ela dizia, era assim todo dia. Que cheirinho gostoso de café. Seu cafezinho me despertou. Mas eu tenho para mim que ela gostava daquele mimo. Ela esperava até o fim que eu terminasse o cafezinho para então se levantar. E eu, naquela manhã, quando o sol invadiu a sala, eu já estava muito arrependido. Meu Deus, o que eu fiz? Que papel ridículo. Sabe quando você tem vergonha de você no dia seguinte? Foi assim. O que eu fiz? Dormi sozinho aqui. Que ridículo. Ela não sentiu a minha falta porque nem naquilo que eu era bom, que eu me imaginava bom, nem aquilo eu faço mais. Que ridículo. Então eu vou fazer o café. E eu comecei a fazer o café. E na medida que eu fazia o café, eu produzia sons na cozinha para que ela despertasse, para que ela acordasse. Eu não poupava de bater louça. Eu queria que ela escutasse. Eu queria que ela ouvisse. Daqui a pouquinho, eu tinha certeza que ela ia chegar de novo na cozinha dizendo, que cheirinho gostoso de café. Mas naquela manhã, não. Ela não disse nada. Aliás, ela nem apareceu.
Pensei, deve estar chateada pela noite anterior. Mas eu tô tão arrependido. Eu vou lá. Desisti de esperar. Me senti tão solitário naquela mesa que com o passar dos anos foi ficando mais vazia a mesa. Quando os nossos filhos foram embora e que a mesa só ficou na mesa eu e ela, só ficamos na mesa eu e a Flávia, foi que eu vi a importância de se ter um amor. A mesa só ficava cheia agora em ocasiões especiais. Quando nós nos reuníamos e relembrávamos dos velhos tempos, pensei, tudo passa, né? As coisas passam. Agora em casa, só eu e ela. E se as coisas passam, a minha raiva também passou. A minha raiva foi passando. Acabei me preocupando. Pensei que ela estava com fome, mas que ela não descer as escadas por também ter o seu próprio orgulho. Olha, se eu tinha o meu, eu que estava impotente, tinha meu orgulho. Por que ela não? Eu reconheci que talvez eu tivesse sido áspero demais, dramático demais, e que eu precisava corrigir aquela minha infantilidade, mesmo que em atitudes. Então, o que eu fiz? Peguei uma bandeja que imitava a prata. Não era, mas imitava. Preparei a bandeja com tudo que ela gostava. Espremi laranjas, fiz um suco, esquentei o pãozinho na chapa, amassei, ela gostava do pãozinho bem amassadinho. Eu coloquei na frigideira bem quente e amassei, com bastante manteiga, ela adorava. Ela gostava que ficasse um pouquinho queimado nas beiradas. Pronto, aí tá tudo certo, tá tudo pronto. Aí coloquei na bandeja e bati 3 vezes na porta do quarto. Mas ninguém respondeu. Então, eu abri a porta do quarto com delicadeza. Encontrei-a de costas para a entrada. Me aproximei a passos vagarosos. Não queria assustá-la. Parecia rendida a um sono intenso, que nem o cheiro do café e nem o barulho que eu produzi na cozinha foi capaz de romper o sono dela. Vou chamá-la. Amor? Moreco? Ô, amor. Amor. Fica assim. Ó o que eu fiz pra você. Já testei antes. Tá tudo uma delícia. Essa laranja tá parecendo mel. Lógico, não pus açúcar. Amor. Ô, Moreco. Acorda. Moreco. Tá. Faz de conta que ainda é cedo. Tudo vai ficar por conta da ilusão. Faz de conta que ainda é cedo. Não vai falar nada? Amor. Amor? Amor. Moreco. Moreco. Foi quando eu percebi o que verdade acontecia. Flávia, ela não estava mais ali. Flávia estava morta. Eu a toquei. Senti o corpo dela frio e até uma rigidez já. Ela estava morta. Eu não acreditei. Eu não sei quantos zilhões de vezes desejei que fosse só um pesadelo. Eu queria acordar. Eu queria acordar tanto que eu deitei na cama. Eu deitei na cama ao lado dela, ela sem vida. E eu fingia que eu estava dormindo. Eu
queria acordar e que a realidade fosse outra, sabe? Eu deitei do lado dela na cama e eu fingi que eu estava dormindo. Aí eu queria acordar assim, feito mágica. Foi um pesadelo bom dia, amor. Não haveria bom dia, nunca mais. Flávia estava morta. E as explicações só vieram dias depois. O coração a surpreendeu. O coração tão cheio de generosidade, tão cheio de amor, a surpreendeu. Parou de bater. Eu não acreditava. Eu estava doente, de maneira inexplicável. Seu coração havia inchado bastante, cresceu. Seu médico depois me explicou, contou o que havia acontecido. Ela, de certa forma, sabia do que vinha acontecendo, do inchaço do coração. Mas ela proibiu dele me dizer qualquer coisa. Não queria preocupar as pessoas e principalmente não queria preocupar a mim. Não queria que se derramassem as pessoas em súplicas por ela. Prometeu para o médico tomar todos os remédios regularmente. Era o que ela vinha fazendo. Mas a morte, como sempre, foi vil e inesperada. Ao final de tudo, eu fiquei com o meu coração doente. Fiquei com um sentimento de culpa terrível. Fui muito rude, nem um pouco generoso, egoísta. Não estive ao seu lado quando ela deixava essa existência. Talvez na noite que ela mais precisasse de mim, eu não estava lá. Você vê que coisa. 39 anos juntos. 39 anos juntos e eu não me perdoo porque na noite que ela mais precisou de mim eu não estava lá. Eu estava na sala. A última imagem que eu me lembro foi do Corujão. Sentimento de culpa. E eu não era menino. Eu tinha 67 anos. E eu quis dormir sozinho na sala. É isso que muitos de nós cometemos, esse erro. Erramos em nossos relacionamentos. Sejam quais sejam os relacionamentos. Erramos com as pessoas que nós mais amamos. Falhamos com os nossos filhos e somos insuficientes aos nossos amigos. Tudo por razões mesquinhas e infantis que poderiam ser contornadas por soluções adultas. Eu tinha 67 anos quando eu aprendi, mas eu aprendi tarde demais. Gostaria que todos aprendessem antes de errar. Flávia, você me amou com uma grandeza e uma verdade, como ninguém jamais poderia me amar. E por isso, nem me preocupar você quis, comentando sobre o inchaço do coração. E eu fui tão mesquinho, tão egoísta, covarde também. Por que eu não deitei com você naquela noite? Nem sexo você me cobrava. Você nunca me envergonhou. Você nunca me envergonhou. E olha que eu merecia, mas você nunca me envergonhou. Havia em você cumplicidade em amor. Isso é tão raro. Ainda pergunto, mas por que você não casa de novo? Eu? Você é tão novo ainda. Eu? Mas se eu fosse um louco, onde eu vou encontrar outra mulher igual a Flávia? Onde? Uma mulher tímida, solitária, amedrontada, que ela teria que aparecer tudo isso num primeiro momento, parecer tudo isso num primeiro momento, para depois me provar que é exatamente o contrário disso tudo. Ah, não. Eu não vou encontrar nunca uma mulher com as suas características, com seu jeito, com a sua grandeza de alma. Uma mulher que nunca... Olha, eu vou dizer uma coisa muito importante. Eu relutei muito para colocar isso na minha carta, mas vou colocar, porque talvez isso vá de encontro a muita gente que está ouvindo. Ela nunca comentou comigo sobre a minha impotência sexual. Respeito.
Ela sabia que eu devia me cuidar, eu sabia que eu devia me cuidar, mas ela deixava isso para mim. Ela nunca disse assim: amor, vamos cuidar disso. Não, ela sabia que se dissesse qualquer coisa nesse sentido, iria me ofender. E ela sabia que o problema não era tão simples de resolver, uma vez que a motivação de tudo era o diabetes. Não, eu não vou achar outra mulher igual você. Não. Você me amou com uma grandeza que mais ninguém pode me amar. Mais ninguém. Você foi única. Mas eu me arrependo, sabe? Porque eu poderia ter te amado mais. Ah, eu poderia ter te amado mais. Eu queria tanto ter a grandeza de ter te amado mais. Vou cantar do meu jeito desafinado de ser, pensando na tua voz aqui. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer, como um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo. Tudo vai ficar por conta da emoção. Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, para sentar e conversar e depois andar de contra o vento, mesmo que seja do outro lado da vida. Te amo, Flávia. Gostaria muito de ter o teu comentário na minha história. Isso não foi só uma história, foi uma confissão que eu precisava fazer. Desculpa, foi uma maneira que eu encontrei para me tratar da minha dor. Tem doído muito esse sentimento de culpa. E eu me sinto bastante mais aliviado depois de tudo. Abri segredos que eu não abriria para qualquer um. Mas hoje eu quis me abrir com você, que vai me dar sua sincera opinião. Escreve. E por favor, se inscreva. Não custa nada. Se inscrever no canal do Paulinho Boa Pessoa é o mais simples. Pois se inscreva. Assim o canal ganha força, ganha pujança, representatividade e importância para o YouTube. E passa a ser recomendado. E o Paulinho Boa Pessoa receberá muitas outras cartas iguais às minhas. Se inscreva no canal.